eu vou te explicar. O Joe Biden não pode agir ele contra o Bolsonaro, ou o governo dele contra o Bolsonaro, sem que seja provocado por alguém. Ou seja, sem que parlamentares ou sociedade civil, enfim, enviem comunicados para o governo fazendo algum pedido. Então, gente aliada do Joe Biden, tanto deputados, um grupo grande de deputados, quanto senadores, um grupo também grande de senadores, fazem os pedidos e aí sim o governo pode agir contra determinada pessoa. Porque pelo fato do Bolsonaro ser uma ex-autoridade, olha, autoridade maior de um outro país, ficaria um clima estranho. Olha, o governo norte-americano está aqui negando o visto para um cara. É engraçado, né? Na hora de prender o ex-embaixador da Venezuela, que é um cara inocente, que não cometeu crime nenhum, tá preso lá 3 anos, não tem problema algum. Para extraditar o Bolsonaro, que é um criminoso com todas as provas, e que estava organizando ataque terrorista dentro dos Estados Unidos, da Flórida ele organizou o ataque terrorista no Brasil, aí não, aí precisa ser assim, mas ok. Tá acontecendo, tá ocorrendo uma articulação muito grande, e eu vou te mostrar aqui foto de uma reunião que aconteceu nesse dia 3 de fevereiro, que praticamente ninguém na mídia deu importância para essa reunião. Vou te mostrar aqui. Esse aqui é o Lula, e essa aqui, sabe quem é essa aqui? Essa aqui é a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Então, ela assumiu agora em fevereiro, ela já assumiu e no primeiro dia ela se encontrou pessoalmente com o Lula. Ok. Aí tem uma coisa, conversaram por mais de 1 hora. Um dos assuntos da conversa foi Jair Bolsonaro. Esse é um dos assuntos da conversa. Inclusive, o governo norte-americano, fontes lá dos Estados Unidos, viu? Isso saiu até na mídia americana. O governo americano está incomodado, porque de agora em diante, todas as conversas que eles tiverem com o Brasil, vai entrar o tema Bolsonaro. E o Bolsonaro, como eu acabei de repetir aqui algumas vezes, o Bolsonaro cometeu um crime no Brasil que foi organizado em solo americano. Aliás, isso é crime também nos Estados Unidos. Por isso, tem uma chance muito grande do FBI já estar investigando o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que é mais uma parte da pressão para que ele saia do país. A pressão está acontecendo tanto por parte do condomínio lá onde ele está, foi despejado da casa do José Aldo e foi morar numa outra mansão, que o endereço não foi divulgado para ninguém. Veja, nem a mídia divulgou o endereço da nova mansão onde ele está. Logo que ele se mudou, ele já começou uma série de viagens para não ficar exatamente naquele lugar. O Bolsonaro também está querendo se mudar toda hora, exatamente para que as autoridades não saibam exatamente onde ele está, qual é o hotel, porque está aqui hoje, amanhã está em outro, aí depois de amanhã está em outro. Então ele está se mudando toda hora, fazendo uma série de palestras, aliás, ilegais, que ele não pode exercer atividade remunerada lá. E o governo norte-americano quer tratar de alguns assuntos com o Brasil. Vamos lembrar o que está acontecendo de mais importante na geopolítica mundial hoje. Tem um conflito na Ucrânia, um conflito que foi... Quem plantou aquilo, regou aquilo por muitos e muitos anos foram os Estados Unidos. Um conflito que começou lá em 2008, com relatórios dos Estados Unidos que mostravam que se tivesse uma chance da Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia invadiria a Ucrânia. Em 2008 já se sabia disso. Então os Estados Unidos começaram, desde então, a tentar colocar um governo ucraniano que aceitasse falar publicamente que queria entrar na OTAN. Não conseguiram. Tentaram interferir em eleições lá, assim como tentam interferir em eleições no Brasil desde sempre. Em 2010, tentaram em 2013, não conseguiram. Em 2014, deram um golpe de Estado no então presidente. E aí pôde entrar um grupo político novo. Aí começou aquela campanha, bem nos moldes do golpe no Brasil, uma campanha antipolítica, para colocar um cara antipolítico que fosse um fantoche dos Estados Unidos. No Brasil, qual foi o ponto fora da curva? O fantoche dos Estados Unidos era o Bolsonaro, que na verdade era fantoche só do Trump, não do Estado americano, como eles gostariam. Na Ucrânia não, conseguiram um cara que é fantoche. O fantoche foi lá, aceitou a missão de falar que queria entrar na OTAN, foi invadido pela Rússia, e aí os Estados Unidos começaram a usar a Ucrânia para fazer uma guerra contra a Rússia. Quem ganhou nessa guerra são as grandes petroleiras. Veja bem, hoje, 80% praticamente da população mundial está pagando 40%, 50%, 60% a mais na gasolina, no diesel, o que faz subir o preço de tudo, sem reclamar. Porque o ódio à Rússia faz que não, tem que continuar a guerra mesmo, tem que acabar com os russos, eu vou continuar pagando aqui tudo mais caro. É isso. Os Estados Unidos querem um posicionamento do Brasil a favor do posicionamento norte-americano nesse conflito todo. A China e a Rússia, obviamente, querem um posicionamento do Brasil no mínimo neutro ou favorável a eles. Os Estados Unidos também começaram a plantar sinofobia, que é o ódio à China, inclusive com fake news essa semana. Ok, isso tudo, agora imagina, o Lula vai daqui 2 semanas para os Estados Unidos. Em 2 semanas o Lula estará em Washington. A conversa dele com o Joe Biden envolve assuntos que você vê da geopolítica mundial, ou seja, são assuntos importantes do mundo inteiro. Saiu uma notícia
tanto na mídia americana como na mídia brasileira, também saiu com a tradução, de que o Biden fez um baita elogio ao Lula. Aqui, ó, vou mostrar de um site de direita para ninguém falar nada. 9 embaixadores dos Estados Unidos no Brasil. Biden vê Lula como um líder global. Aí você fala, caramba, o Biden vê o Lula como um cara que pode resolver esse tipo de conflito. O Putin, da Rússia, também vê. Quando o Lula ganhou a eleição, ele falou que via ali o Lula como um grande líder que pode mudar as estruturas da geopolítica. Ou seja, os dois lados dessa guerra gostam do Lula. Os dois lados gostam do Lula e vem no Lula uma esperança ali. Só que agora imagina, com tudo isso de conversa importante pro Biden ter com o Lula, tem o Bolsonaro no meio. Porque o Lula vai falar, ó, Biden, tem um problema aqui. Tem um cara no meu país que tentou dar um golpe de Estado, promoveu atos terroristas, e não pense que o Lula é o tipo de cara acanhado que não vai saber falar isso direitinho pro Joe Biden. Tem um cara que financiou atos terroristas de dentro do seu país, o Joe Biden, ele continua lá. Ele continua impune, inclusive cometendo atividades ilegais pro tipo de visto que ele tem. E você não está fazendo nada. O seu país está abrigando terroristas brasileiros. Essa aqui é a minha ajuda. O mesmo Lula que acabou de receber visita do chanceler da Alemanha. O chanceler da Alemanha chegou no Brasil anunciando que vai investir 1 bilhão na Amazônia. 1 bilhão na Amazônia, que serão pagos ainda esse mês, em fevereiro. 1 bilhão de reais. E aí ele falou, ó, você não pode enviar munições lá para o conflito na Ucrânia. Sabe o que o Lula falou? A minha guerra é contra a fome. Que é o mesmo que ele falou ao George Bush em 2002. Antes mesmo dele assumir a presidência em 2003. Em 2002, após ganhar a eleição, ele foi para Washington e o Bush falou: quero sua ajuda na guerra no Iraque. O Lula falou, não, minha guerra é contra a fome. Agora, o mesmo pro Olaf Scholz, que é o... corrija aí se eu falei errado, que é o chanceler da Alemanha. Que é como se fosse o presidente lá na Alemanha, ou quem manda lá. Tá. Dito tudo isso, o Bolsonaro está causando um problema para o Biden. Então começou uma articulação que eu vou falar, é joguinho de cartas marcadas. Os deputados vão lá, pedem para o FBI investigar. Não pensem que o FBI não deve ter aberto investigação. Muito provavelmente abriu, tá? É o FBI, bem americanizado aqui, do Joe Biden. Tá. Pediram também ação do governo contra qualquer tipo de visto do Bolsonaro. E na época tinham pedido informações sobre se o Bolsonaro tinha entrado com pedido de visto ou não. Já saiu a notícia que ele entrou realmente com pedido de visto no dia 26 de janeiro. Demoram, esses pedidos demoram, viu? Pode demorar 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, não é rápido. Mesmo estando em solo americano, não é uma coisa rápida conseguir um visto. Ok. Aí o que acontece? Agora senadores pedem a extradição do Bolsonaro, que o seu visto seja obviamente negado, né? Porque querem a extradição, não vai dar visto para um cara que vai ser extraditado. E também investigação do FBI, se é que já não há. A carta é endereçada novamente diretamente ao Joe Biden, mas também foi endereçada a vários órgãos de Estado do governo norte-americano. Ou seja, Departamento de Justiça, Departamento de Estado, ao próprio FBI. Ou seja, está fechando o cerco contra o Bolsonaro. O que estão fazendo é com que o Bolsonaro fique cada vez com mais medo de permanecer nos Estados Unidos para que ele saia do país. Se isso não adiantar, eu vou falar, a conversa do Biden com Lula não vai ser nos termos que o Biden está querendo. Porque ele tá devendo muito aí no trato com o Bolsonaro. Imagina como seria a conversa do Biden com o Lula se, por exemplo, alguém organizasse atos terroristas nos Estados Unidos e tivesse foragido no Brasil, na iminência de ganhar um visto para ficar no Brasil foragido um tempão. Como é que o Biden ia conversar com o Lula? Falou, Lula, antes de qualquer outra coisa, temos que resolver esse problema aqui. Exatamente o que vai acontecer agora do lado oposto. E o Biden precisa muito do Brasil nesse tipo de aliança que ele quer fazer. Vamos lembrar, o que está acontecendo agora na geopolítica é o seguinte: o dólar está se tornando cada vez mais, eu não posso falar obsoleto porque ainda é utilizado, mas o dólar está se tornando cada vez mais descartável nas transações internacionais. Antigamente, quando eu digo esse antigamente, quer dizer até um ano atrás. Mais de 99% das transações entre dois países podia ser entre Brasil e Argentina, entre Brasil e China, entre China e Rússia, entre Rússia e Alemanha. Essas transações eram feitas em dólar. Sempre em dólar. Não eram feitas em nenhum país. Você fala, mas Thiago, a China tem os yuan e a Rússia tem rublos. Porque quando um país faz transação com outro, eu não estou falando de transação entre empresas, não. Estou falando de transação comercial entre um país com outro. Por que a transação é feita em dólar? Exatamente. O que aconteceu? Com o conflito na Ucrânia, começou a acelerar a desdolarização do mundo. Hoje, a China já trabalha com vários países do mundo sem dólar. O Brasil e a Argentina já acertaram que farão transações numa moeda única. Ou seja, quando tiver transação entre Brasil e Argentina, não entre empresas, não entre cidadãos, não é uma moeda que vai
vai estar para as pessoas utilizarem. Não vai estar em circulação, não vai ter moeda, não vai ter papel, mas não será mais feito em dólar, será feito numa moeda única entre Brasil e Argentina, exatamente para proteger as reservas em dólar ou em outras moedas. Ok, agora os BRICS. Os BRICS tem Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Os BRICS querem aceitar agora Argentina, Irã e mais 3 países. Irã é uma potência nuclear. Estamos falando aí, nos BRICS já tem a Rússia, que é uma das maiores potências do mundo, a China, que tem a maior população do mundo, e a Índia, que tem a segunda maior população do mundo, que também são 2 potências, megapotências. O Brasil com potencial enorme. Só a África do Sul ficou pequena, aí vai entrar a Argentina e vão entrar mais alguns países. Ok. O projeto é que eles parem de usar dólar entre si. Tem uma moeda conjunta, novamente, não é uma moeda que você vai ver essa moeda circulando, é uma moeda só para as transações entre esses países. Quer dizer, cada vez mais o mundo vai deixando de depender do dólar. O que vai acontecer é o seguinte, o dólar vai perdendo o lastro. Hoje o dólar é uma moeda que não precisa de lastro. O lastro do dólar está em petróleo. O que acontece é que quando países que têm produções de petróleo muito grandes param de usar o dólar, o lastro do dólar vai para o espaço. E o dólar vai começar a desvalorizar. Tem uma chance muito grande da economia norte-americana entrar em colapso nos próximos 10 anos se esse movimento continuar. Então veja como é importante a conversa do Joe Biden com o Lula. É muito importante para ele. Inclusive, todo esse conflito na Ucrânia foi feito porque os Estados Unidos ficaram o ano de 2021 inteiro planejando. Isso foi feito aberto, à luz do dia. Eu mostrei aqui várias notícias na época que começou lá o conflito. Os Estados Unidos convocaram uma reunião extraordinária do G7, que são as 7 maiores potências do mundo sem Rússia, para discutir a China no panorama econômico mundial e como barrar o avanço da China. Porque a economia da China cresce demais, a China está investindo em países de terceiro mundo, esses países estão se desenvolvendo e estão fechando negócios com a China. Aguarde novidades, viu? Teremos muitas novidades. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!